TMA significa Técnico de Manutenção Aeronáutica, ou de aeronaves. Quanto tempo durou a formação No primeiro avião que eu meti, e é o amor da minha vida, ninguém me tira da cabeça que é o melhor avião do mundo. Luanda Tower, Delta 2, Cobra Oscar, request and taxi. Go, 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 Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos gravar o segundo episódio da série Mulheres na Aviação em Angola. Antes de cada decolagem, existe uma responsabilidade silenciosa que garante que o avião está seguro para voar. Enquanto os passageiros olham para os pilotos no cockpit, existe uma equipe em terra que carrega o peso da segurança de cada voo. Na aviação, manutenção não é apenas uma profissão. É confiança, precisão e responsabilidade. E hoje vamos conhecer uma mulher que vive essa missão todos os dias. Olá, Josiane. Bem-vinda ao nosso canal. Tudo bem? Tudo sim. Olá a todos, eu sou a Josiane Mendes, tenho 26 anos de idade e sou técnica de manutenção aeronáutica. Ouviram, pessoal? 26 anos e é técnica de manutenção aeronáutica. Então vamos lá voar no nosso escritório e bater um papo e conhecer mais da história da Josiane. Até lá. Pronta? Sempre. Como é que surgiu, ou quando é que surgiu a ideia para tornar TMA? Na verdade, a ideia sempre foi ser piloto, Ok. como o meu pai. Eita. Mas, na altura, o curso estava muito caro. E o meu pai me disse, começa onde eu comecei. Procura um curso de manutenção, faz e depois tu mesma pagas o teu curso de pilotagem. E foi aí que nasceu a ideia. Eu procurei a H2E, Ok. fiz a inscrição e, graças a Deus, fiz parte da primeira turma de técnicos de manutenção a ser formado pela H2. Oh, que bom. Quando terminamos, houve a oportunidade de estágio, fomos estagiar na TAG e naquele momento eu me apaixonei completamente pela manutenção e por um momento da minha vida eu coloquei a paixão pela pilotagem de lado e preferi focar na manutenção. Oh, ok. E diz-me uma coisa, quantas mulheres eram na tua turma do TMA? Eu era a única. A única mulher. A única. Em algum momento te sentiste intimidada por seres a única mulher no curso de manutenção? Não, na verdade não. Eu dificilmente fico intimidada com as coisas, talvez pela criação que eu tive por parte do meu pai. E também eu fui muito recebida na turma. O que os professores até pediam eram mulheres, não queriam ter uma turma só, maioritariamente masculina, que é o comum na manutenção. E todo mundo celebrou e festejou e recebeu-me muito bem, até porque eu fui a última a entrar na turma e foi mil maravilha. Foi excelente. Boa. Great. Durante a formação, sentiste alguma dificuldade? Quais foram os desafios durante a formação do TMA? Olha, senti sim, porque eu não fiz um médio técnico, eu fiz um médio em ciências físicas e biológicas. E normalmente, quando já acontece, os cursos técnicos são mais especializados, são mais profundos. E eu senti essa dificuldade sim no princípio. E também pelo facto de ser mulher, eu cresci com bonecas, não cresci com ferramentas. Então, chegar a ter que aprender do zero, tudo foi difícil, mas não impossível.
Naturalmente. Consegui me adaptar muito bem. Muito bem. Ok. Great. Quanto tempo durou a formação No papel devia ser 6 meses, mas na realidade foi bem maior. É maior. Quase 2 anos. E poucos, quase 2. E tu disseste, depois da formação, conseguiste logo o estágio na TAG, não é? Sim. E encontraste outras mulheres TMA na TAG? Encontrei sim uma que chama Mairene, que recebeu-me muito, muito bem. Tinha na periódica, porque na TAG a manutenção está separada, manutenção periódica, manutenção de linha. E nós também temos uma equipa do interior. Na periódica tinha apenas uma mulher na altura que eu entrei, que é a Mamãe Irene, como eu disse. No interior tinha a Delmira e na linha tinha mais uma, que é a Madelina. Ok. Chamamos assim, pela idade. Ok. Ao todo tinha 3 apenas. E todas mais velhas, eu fui a mais nova. A mais nova. Ok. E começaste logo a manutenção de interior ou em linha? Periódica, na verdade, na periódica. Eu cheguei com a ideia de que queria ser mecânica. Manutenção também tem 2 especialidades, tem o mecânico e tem o aviônico. E eu cheguei com a ideia que eu sou mecânica, não gosto muito da aviônica, muita eletricidade, não quero isso para mim. Até começar a trabalhar. Eu trabalhei com um técnico, chamam-lhe CR7, mas ele é André. Ok. E ele fez com que eu me apaixonasse pela aviônica e hoje eu sou aviônica. Então, Mudei. Sim. Então comecei na periódica. olha, nem sabia que és aviônico. Eu estou a precisar mesmo de aviônico. Vamos negociar. Já agora vamos fazer um deal porque estamos mesmo a precisar porque há poucos no mercado. Sim. Neste momento, há muito pouco. Pronto, já, e tu começaste aqui no 4 de Fevereiro, não é? Exato. 4 de Fevereiro. Qual é a primeira aeronave que tu trabalhaste? Em primeira instância nós começamos na roda de travões. Ok, sim. Aprendemos a montar, a desmontar e tudo muito mais. E o primeiro avião que eu mexi, e é o amor da minha vida, ninguém me tira da cabeça que é o melhor avião do mundo, que é o C-37. Oh, ok. Eu sou completamente apaixonada por este Sim. avião. Para mim ele é um avião de verdade, não é uma plataforma flutuante. Ok. Apesar do grande porte, tu ainda pilotas, tu ainda consegues fazer manutenção. O avião não fala contigo como os outros que te dizem, olha, tem um problema no sítio X, tem um ali no sítio X. Tu tens que estudar. E é isso que me cativa, o fato dele ainda ser complexo. É um desafio, Sim, né? é um desafio. Ok. Tu disseste o 737. Já trabalhaste no 777? Também. Estás também? Também. Também. Pronto, quer dizer, trabalhaste em todos os aviões da linha. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar no Dreamliner, mas já tive na linha com o Airbus. Airbus. Então, o único que me falta é o 787. 787. Falta pouco. Pouquíssimo. Pouco. Diz-me, pronto, quando fala-se em manutenção, normalmente o pessoal pensa em homens, né? Porque durante muito tempo é uma profissão mais virada para o gênero masculino. Disseste que quando entraste para a TAG encontraste algumas mulheres, mas acredito que devia ser uma porcentagem ínfima, 1% ou menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1%. Já sentiste que a tua capacidade foi posta em causa por seres mulher? Já aconteceu, principalmente pelo facto de eu não querer parecer um homem. Sim. A tendência é deixarem as mulheres muito masculinas e eu fazia questão de mostrar que sou mulher com simples detalhes, com a vestimenta não estar suja, por exemplo. Ter algum detalhe ou, pronto, unhas bonitas, alguma coisa parecida. E diziam que não me confiariam trabalhar numa aeronave. Assim, um pequeno grupo, digo isso, não posso dizer de todos, Sim. porque também tive chefes que puxaram muito por mim
não olharam pelo fato de eu ser mulher. Estás aqui, vais fazer, vestiste macacão, somos todos homens. Sim. Então, um pequeno grupo. Foram pouquíssimas, também foram raras as vezes que isso aconteceu. Ok. Verdade seja dita, mas já aconteceu sim de eu sofrer um bocadinho de discriminação. Chamarem para o trabalho, chegar lá, não, tem que ser um homem. Oh, Então, acontece. ok. E pronto, para além do apoio, o que é que tu deveste fazer para ganhar o respeito das pessoas? É não aceitar quando diziam, ok, deixa outra pessoa fazer, deixa um homem fazer. Eu não aceitava, eu vou fazer. Ah, nós vamos ter que trepar, vou trepar, não temos como vou fazer. Eu me disponibilizava para tudo, eu fazia tudo e mais alguma coisa. Então isso foi o que me destacou. Eu não fugia a trabalho, não importava a hora, não importava o local, se tinha que me sujar, se tinha que trepar, se tinha que fazer muito esforço. Eu fazia. Oh, que bom. E diz-me, essa profissão técnico de manutenção é uma responsabilidade acrescida, não é? Porque os aviões estão lá em cima e tem que estar tudo operacional. Qual foi a situação dentro da manutenção que te voltar para a cama com aquele problema, né? De tirar o sono e dizer não, tenho que resolver. Tens alguma história? Tenho sim, teve uma história com que o Bravo Quilo. Ficou-se acho que 3 ou 4 dias a estudar uma avaria. Ninguém percebia de onde vinha, por que acontecia. Tirávamos o circuit break, ainda assim acendia uma lâmpada que não tinha que acender. Aquilo foi para o gabinete de engenharia, foi para todos os ramos e simplesmente ninguém conseguia perceber o que aconteceu. Até que um técnico, o Adilson, ele parou, olhou, sentou, refletiu, olhou para o avião e o problema era simples, é que o avião é híbrido, é cargueiro e também é de pax. E aqui ele estava na configuração de cargueiro, não de pax. Era um simples botão que ninguém reparou. E depois ele chamou e disse, antes de mais nada, vocês têm que saber qual é o avião que vocês estão a trabalhar. Têm que conhecer o avião. É que foi muito estudo. O avião já devia ter saído da manutenção, mas ficou lá e aquilo marcou-me muito. Porque criou-se um problema tão grande por algo tão simples. Porque não tivemos a capacidade de olhar, ok, esse avião é diferente dos outros. Não paramos para pensar que não é assim que temos que fazer. Primeiro é pensar, ler e não só tentar resolver isso, mas vamos muito. Oh, ok. Prestar atenção. Quer dizer, aquela, por ser o mesmo modelo que os outros, tentar resolver da mesma forma. Que bom. E pronto, tu trabalhaste mais em linha. Não, ajuda-me a perceber bem, antes da próxima pergunta, como é que funciona a estrutura da manutenção? A hierarquia da manutenção. Manutenção de base, que é periódica, que acontece de tempos em tempos. Uma manutenção mais profunda, onde tira-se as coisas, faz os testes, repara-se e tudo muito, mas ela é mais profunda, periódica. Sim. Já de linha é que acompanha a dinâmica dos voos. O avião chegou, o técnico tem lá, se tiver que abastecer, se tiver que mudar um avião, se tiver alguma avaria, é que dá solução para o avião sair o mais rápido possível. Ok. E eu trabalhei maioritariamente na periódica. Ok. Por norma, o técnico tem que ir para a periódica para conhecer mais o avião, para conhecer a avaria, porque apesar de nós termos a TASCAR, né, nós temos todo tipo de avaria, como dizem, já existe, não há nada novo. Ok. Como se fosse uma checklist. Sim, o avião não vai ter nada novo, todo tipo de avaria já está escrito. Sim. Então, se deu avaria X, é só pegar no manual, imprimir a TASCAR e resolver. Já está tudo, não tem como nós inventar nada. Mas é necessário passar pela periódica durante um tempo para conhecer, para se habituar, para poder entender. E depois de uns anos de prática é que tu vais para a linha, se quiseres ou consoante a necessidade. Normalmente, no final do ano,
A maioria dos técnicos vão para a linha porque há mais dinâmica, há mais fluxo de passageiros. Ok. Mas por norma, depois cada um fica na sua equipa. Sim. Linha ou período. TMA, normalmente utiliza-se os acrônimos, não é? TMA, o que é TMA? Para as pessoas que não sabem ainda. TMA significa Técnico de Manutenção Aeronáutica ou de Aeronaves, Olha. também serve. Ok, e pronto, há vários escalões dentro do TMA. São. A diferença é que as exigências dos técnicos são maiores do que as dos pilotos. Ok, Como, por exemplo, na nossa realidade. sim, Tens que ter um médio técnico, físicas e biológicas. Se fizeres econômicas e jurídicas, já não és elegível para ser portador de uma licença, a não ser que faças uma licenciatura em engenharia. ok. Isso já condiciona, Quando desde a base. Ah, Depois, o treinamento é de 2 anos, caso não tenhas nenhuma base. Existem os cursos intensivos para quem já é engenheiro ou já tem anos de prática. Depois, tu tens a obrigação, vais fazer a primeira prova, Sim. prova teórica na autoridade. A nossa exigência é de prática. Certo. 6 meses para quem sai de uma ATO há 2 anos. É. E só depois tu podes solicitar o exame prático, o skill test. Ok, Após isso é que tu tens a licença. Diferente dos pilotos e as assistentes de bordo, que não precisam de fazer estágio. Fez a formação, vai fazer o curso, a prova teórica, depois a prática para os pilotos, sim, sim. já tem a licença. Não, os técnicos são obrigados a fazer estágio. O estágio, estágio. ok. Depois de quanto tempo de estágio é que tu tens a licença? 6 meses 6 meses. de sair de uma ATO. Ok. E diz-me como é feito o cheque para a TMA? Pronto, tipo, o piloto é feito no avião, tem uma série de perguntas, tem primeiro a parte oral, depois tem a prática, uma série de manobras que tu tens de fazer. TMA, tens que desmontar um motor? Não exatamente. Como o curso é inicial, Sim. no nosso caso, como fizemos o estágio na TAG, Sim. foram as perguntas genéricas do instrutor. Sim. Ok, o instrutor chegou, mostra-me onde está o aileron. Ok. O que é isso? O que é corrente alternada? Ok, como é que vamos medir se há passagem de corrente? No meu caso, ok, vamos supor que tu precisas de comunicar com a torre, tem alguma coisa com a aeronave. Como é que vais fazer a comunicação? Leva-me com o cockpit. Como é que faz a comunicação? Ok. Foram esse tipo de perguntas. Tu na prática vais mostrar. Como é que tu vês que está na altura de mudar o conjunto de travões? Como é que é aquilo? É mostrar a prática. Okay. Sim. Como é que tu vais fazer isso? Ok, se fizeres isso, por que vai acontecer isso? Por quê? Ou qual é a causa disso? Sim, sim. Basicamente isso. Como os pilotos fazem manobras no ar, nós fazemos com as perguntas. As perguntas, ok, que bom. E diz-me, como é que tu vês a Angola, as mulheres, a integração das mulheres na aviação? Olha, a minha opinião é meio polêmica. Ok, chuta. Antigamente sim, as mulheres eram proibidas, era um problema. Ok, Mas atualmente não existe tecnicamente um problema, existe a preguiça por parte das mulheres. ok. Porque hoje em dia pregam a supremacia feminina e não a igualdade. Porque a igualdade já existe. Eu ganho mesmo com os meus colegas. Ok. Eu faço o mesmo trabalho que eles. E até, verdade seja dita, que às vezes as mulheres até fazem menos por questões biológicas, gravidez ou falta de testosterona, não tenho a força que ele tem, eu não consigo Sim. levantar as coisas que ele levanta. Então, a igualdade já existe. A oportunidade está aí. Falta é a disponibilidade das mulheres de querer fazer o curso. Até porque vemos
muitas assistentes de bordo no mercado. Se tu fores Sim. nas escolas, as turmas estão sempre cheias. Sim, sim. Mas as de técnico de manutenção estão mais cheias por homens, Por homens, sim. não por mulheres. Então, a integração agora é fácil. Faz quem quer. Faz quem tem condições. Já não existe aquela, as mulheres não podem, não devem, não. Hoje em dia, se não tem, é falta de vontade ou falta de finanças. Ok. Eu acredito. Disseste praticamente na aviação, para não dizer dentro do avião, não é? É, literalmente. Literalmente. A aviação para ti, o que é aviação para ti? É um sonho. Para mim é um sonho. Para mim é tudo. De verdade, tu não trabalhas na aviação, tu vives a aviação. E eu não me vejo a fazer outra coisa. Não existe isso para mim. Para mim é tudo, é uma vida. É um estilo de vida. É um estilo de vida. A minha aviação é um estilo de vida, tu vives isso. E a realidade, é mesmo essa realidade. Eu quando saio com meus amigos só falamos da Aviação. aviação. Todo o serviço só falamos da aviação. Porque é o nosso dia a dia, já não é um fardo, é paixão, é amor. É tudo. E como é que está a tua formação? Como é que eu diria? Qual é a expressão que eu vou usar? Como é que está o caminho até chegar a piloto? Ai, tá difícil. Tá difícil porque, como eu disse, o curso é muito caro. Sim. E estar a pagar por conta própria é difícil. É difícil, sendo que as coisas estão cada vez mais difíceis no país e tudo muito mais. Sim. A falta de escolas acessíveis aqui também. Aqui tem 2 opções apenas, porque não deixa o mercado muito. Pronto, a pessoa até quer ir para fora, mas até o visto é difícil. Mas eu acredito que no mais tardar, março do próximo ano, eu tenho meu PPA feito e nós vamos trocar de lugar. Eu vou ser o PIC e vou ser o meu convidado. Oba! Assim é que se fala. Está quase. Assim é que se Já fala. faltou mais. Quase. Nós estamos aqui para dar todo o apoio. Podes contar conosco. Estamos aqui para dar todo o apoio porque precisamos mais E olha, pessoal. que sim, vou precisar de apoio, porque eu corro o risco de ser a primeira mulher que vai ter estas qualificações todas. Gestão aeronáutica na vertente administrativa, Ok. aham, Uau! já especialista, Uau! técnica de manutenção, área Good. operacional Good! e piloto. Uau! Tu em Angola, raramente, duvido se vais encontrar 5 pessoas que conseguem juntar essas qualificações Qualificações. todas. Principalmente mulheres. Good! Você é a primeira. Good! Good! E eu estou aqui a compartilhar. Empresária. Assim é que se fala. E estou a compartilhar o cockpit com a primeira. E assim que tiveres prometo, assim que tiveres a licença, eu vou ser um dos primeiros convidados teus a dar uma volta. Vais me levar para Malães ou para Benguela. Tu escolhes. Eu? Combinado? Combinadíssimo. Good, good. Voar é uma das coisas mais lindas. Só perde pela manutenção. Well, não. Pronto, Só nós perde. precisamos da manutenção para voar. Só perde mesmo na manutenção. Sem a manutenção nós não conseguimos voar, né? Então, pronto. O Bay é uma das coisas mais lindas que existe, mas Eu vou concordar discordando, né? voar é fascinante, é lindo demais. Então, já tinhas visto a cidade de Luanda neste ângulo? Assim tão próximo não, só já sair para fora, as nossas plataformas flutuantes, é magnífico. Tá. Josiane, muito obrigado. Muito obrigado. Foi difícil. Tentamos, não, muito por minha culpa, né?
Eu falhei várias vezes, mas felizmente conseguimos estar juntos, conversar. Né? Espero que seja a primeira de muitas conversas. Eu sigo a vossa página, vou seguir mais os vossos eventos. E, como eu disse, podes contar connosco, nós estamos aqui para ajudar no que puder, tá? Agora eu tenho mais dúvidas. Vamos inverter os papéis. Sim.